Que hora, New Zealand, que hora, Brasil, que hora, mundo? Você está pensando em vir aqui para Nova Zelândia para estudar? Ou você vai trazer sua família que vai usar o sistema de ensino aqui da Nova Zelândia? Pois é, o meu convidado de hoje, ele faz parte da rede, ele é um professor e com certeza vai poder contar para a gente um pouquinho de como que funciona os paranauês do sistema de educação da Nova Zelândia. A gente vai comparar um pouquinho dos dois países. Óbvio, né, que a gente tem a experiência é baseada naquilo que a gente está vivendo, então, de cada uma das suas cidades, suas regiões, mas que eu acho que já dá para ter uma boa ideia de como é o sistema. Afinal de contas, ele está tentando ajudar, está nesse processo da mudança do sistema de educação da Nova Zelândia. E se você já está aqui, eu quero que você também me conte depois se você concorda com o que o professor falou, se você sente falta de alguma coisa, enfim, eu quero trocar figurinha com vocês, tá bom? E, gente, como sempre, eu não posso deixar de, por favor, pedir para vocês se inscreverem no canal, dar aquela curtida, compartilhe com uma pessoa que de repente possa se interessar no assunto, porque afinal de contas o seu carinho é muito importante para mim, tá bom? Então, sem mais delongas, professor Genaro Oliveira, muitíssimo obrigada por estar aqui no Quero Brasil hoje, falando de Auckland, né? Isso, falando de Auckland. Professor, antes de mais nada, muitíssimo obrigada por ter aceitado o convite, né? Tão de bate-pronto. Olha, eu sei que a sua agenda é corrida, inclusive você estava tendo cursos, é isso? Por isso que a gente não conseguiu gravar antes? Eu que agradeço, Maia, o convite. É a vida de professor, né? Em qualquer lugar do mundo. É uma vida de sair e entrar em sala de aula. Eu trabalho muito online, a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre isso em mais detalhes. Mas eu trabalho na Messi, e a Messi sempre foi a Universidade da Nova Zelândia pioneira nisso que a gente chama de ensino à distância, né? Desde a época em que ensino à distância significava mandar cartas, mandar papelotes de materiais para os alunos ao redor da Nova Zelândia. A Messi, ela hoje, obviamente, se adaptou aos novos tempos, então, felizmente, a gente não precisa mais mandar materiais impressos, a gente trabalha num sistema híbrido de ensino presencial blended, né, como eles chamam aqui. Então, isso significa que eu trabalho basicamente aqui, onde eu estou agora. Vocês não conseguem ver, porque eu estou estrategicamente escondi o fundo aqui, que está uma bagunça, mas eu trabalho de home office, basicamente, mas a gente tem campus em Auckland, em Albany, no North Shore, para quem conhece a cidade, mas o headquarters, né, onde eu trabalhei até o começo desse ano, é em Palmerston North, uma cidade mal falada muitas vezes, mas é uma cidade agradabilíssima para quem mora lá. É uma cidade universitária, né, de 80 mil habitantes. E eu não sei exatamente por que eu deveria fazer meu dever de casa. O começo da universidade foi por lá, e o campus principal continua lá. O reitor, a reitora, né, mora lá. E a gente tem outro campus em Wellington também. Mas a Messi seria, assim, já fazendo uma propaganda na Messi, a coisa mais próxima que a gente teria de uma universidade nacional, porque ela está localizada nessas três cidades, né? Wellington, Palm e Auckland. Mas ela cater, né? Ela dá aula, como ela é pioneira em ensino à distância, para alunos de toda a Nova Zelândia. Então, eu tenho alunos, eu tenho a felicidade de dar aulas para alunos que estão em Kaitaia, lá em cima, até Invercargill, e nos reunimos basicamente em situações como essa, online. Pois é. Você mencionou que Palme é mal falada? Eu não sei dessa história. Por quê? Olha, que bom que você não ouviu falar dessa história, mas Palm, eu tenho a sensação, assim, morando na Nova Zelândia desde 2009, que eu já ouvi algumas piadas sobre a cidade. Eu mesmo não tinha ido a Palmerston North até conseguir um emprego em Palmerston North. Foi a primeira vez que eu fui visitar, foi na entrevista. Mas eu sinto que a Nova Zelândia ela não respeita nenhuma cidade que não tenha praia ou uma grande montanha ou um grande lago, né? E Palme não tem nenhuma dessas atrações cênicas, né, turísticas. Palme é uma cidade com um rio, um belo rio, Manawatu. Mas eu acho que é por isso que ela é alvo de chacota, assim, um pouco. Mas normalmente para quem não conhece a cidade, que é uma cidade muito muito bacana para famílias, principalmente. Muito, eu que sou ciclista também, muito bem provida de ciclovias e agradável, assim. E assim, enfim, eu não vou entrar. Aí a gente já está fazendo uma digressão para eu tentar salvar a reputação de Palm Shore North. E eu acho que é já começar perdendo.
Ah, mas eu acho que é legal da gente mencionar que tem um projeto bem bonito lá, o Palmeirinhos, né? A galera faz bastante O festa para crianças, Palmeirinhos, então, sem dúvida, sem dúvida. O Palmeirinhos foi uma história de sucesso, assim, que começa, na verdade, com brasileirinhos aqui em Auckland, né? O Brasileirinhos muita gente conhece aqui em Auckland. Ele ia fazer uma homenagem aqui à minha amiga Mônica, que foi a fundadora e a capitã do processo aí. E ensino de português como língua de herança, como muita gente sabe. E o que é bacana do português como herança é que ele cria uma oportunidade para crianças como a minha filha tem 7 anos, e ela foi uma das alunas assim que começou aqui um braço do Brasileirinhos, tem vários hoje em dia, né? Mas o que foi para ela mágico foi perceber que a língua que nós falávamos em casa, o português, não era um latim morto, né? Que só os pais dela falavam uma língua de velho, sabe? Ela viu que o português era cool, né? Porque outros meninos e menininhas da geração dela falavam português, e mais do que isso, o português ele está atrelado a uma cultura vibrante, a uma história belíssima, cheia de contradições, obviamente, a um país encantador, cheio de contradições, mas para ela foi isso que caiu a ficha, né? E a música que vem com isso, o Brasileirinho e o Palmeirinhos como uma franquia quase extraoficial. Assim, Mônica ajudou, foi bem generosa com o conhecimento dela. A gente leva essa iniciativa para lá, não tinha, né, em Palme, e a gente cria com outras pessoas fantásticas lá embaixo. Se Fernanda estiver ouvindo lá essa conversa, ela sabe o quanto ela foi importante no processo e outros tantos. Mas é isso, é português, cultura e ensino de língua portuguesa, né, na vertente brasileira, para crianças, e com um calendário cultural e festivo atrelado ao projeto pedagógico. Então, viva vida longa ao Palmeirinhos e ao Brasileirinhos. pois é. Inclusive, Fernanda, né? Eu já tentei entrar em contato, mas Fernanda não me responde. Fernanda não me adiciona no Facebook. Mulher, você precisa me aceitar, eu quero te entrevistar. Mas, Oh, enfim, isso é raro, alguma coisa aconteceu, porque Fernanda, ela responde rapidamente a qualquer convite. Pode deixar comigo, eu vou fazer o meio de campo, Maia, e botar vocês dois em contato, tá bom? muito obrigada. E, professor, você disse só da sua filhinha de 7 anos, mas você tem uma outra, né? Ela é mais novinha ou é mais Isso, velha? isso, Cleo tem 1 ano e 9 meses. Ah, por isso que ela ainda não vai ao Nas, Brasileirinho. Nasceu em Palmerston North e é isso, ela está balbuciando as primeiras palavras. Toda criança nasce diferente, né? Então, Cleo, Dália sempre foi uma facilidade muito grande com as palavras, sempre foi trilíngue, porque ela foi para um currangareio. Ela falava português em casa, tereu Maori no Cohanga e inglês na rua. Então, ela sempre gostou muito de línguas. Cleo a gente ainda não sabe, ela é um mistério, né? Ela está falando, ela é muito mais física do que é, enfim, faladora, né? E até agora, o que dá muita risada, ela tem um approach, né, para a língua que é preguiçoso, né? Ela usa a palavra mais fácil em cada língua. Ela tem falado isso. Se a palavra é mais fácil, ela também vai para um corrangareu, né? Aqui, se a palavra mais fácil é intereu, ela fala intereu. Se a palavra mais fácil é em português, ela vai para o português. Se a palavra mais fácil é em inglês, ela vai. Então, ela está bem pragmática, que é ótimo. Encontrou a solução dela. Ah, então eu acho que é uma Isso, coisa comum em todas as crianças, porque mesmo eu com os meus filhos, que a gente faz com japonês, português, inglês e até espanhol, isso, eles vão isso. realmente pegando cada palavra de cada idioma. Então, só entende a gente completamente quem fala todos esses idiomas. Exatamente, um pouco por aí. Tem uma história engraçada de Dália, porque como ela tinha essa facilidade com línguas, e ela sempre se orgulhou disso, ela é sempre muito vaidosa, né? E aí um dia ela descobriu que uma amiga nossa, você falou em japonês, ela falava espanhol, inglês, tereu e japonês. Aí minha Dália me olhou e falou, o que é japonês? Eu falei, outra língua. Aí ela falou, eu quero japonês. Então era quase uma pílula que ela queria adicionar o japonês e, enfim, sem medo nenhum de adicionar uma outra língua. Essa era a atitude.
Professor, as duas então nasceram aqui na Nova Zelândia. Não, a história é um pouco mais complicada. Ok, vamos Dália, lá. Dália nasceu na Austrália quando morávamos lá na Austrália. A gente viajou bastante nos últimos anos. Originalmente, a gente vem da Bahia, eu e minha esposa. Eu estava lá terminei uma graduação em História na Federal da Bahia. Depois fiz um mestrado em Educação. E depois desse ciclo de graduação, mestrado, eu estava procurando um lugar. Eu lembro que na época eu fazia uma piada, eu quero um lugar que seja o oposto da Bahia, alguma coisa calma, relaxar. Eu olhei no mapa e falei, não, porque a Bahia tem essa fama de calma, de relaxada, mas só para quem não mora na Bahia. Salvador é uma cidade bem intensa, né? Uma cidade, enfim, com Culturalmente, ela é tão cultura. rica, e todo o carnaval e tudo, né? Exato, exatamente. Ela é bem intensa para quem vive lá. E aí, enfim, a gente olhou no mapa, Nova Zelândia satisfazia os critérios todos, assim, e a gente veio para cá, inicialmente para um doutorado na Universidade de Auckland, mas depois, meu primeiro trabalho depois do PhD foi nas Ilhas Fiji, e aí fomos para as Ilhas Fiji, achando que nunca mais íamos voltar e morar em Fiji para sempre. Só ficamos lá 6 meses, porque aconteceu um pós-doc, fomos para a Suíça. Nesse meio tempo, minha esposa conseguia um PhD na Austrália, em Brisbane, e eu estava na Suíça. E a gente queria um pretexto, eu acho, para ficar juntos de novo. E a gente teve uma filha. E aí eu Não, me peraí, mas mudei como é que você tem uma filha se você tá longe? Teve antes de ir. nas viagens, né? De lá para cá, alguma coisa aconteceu. E aí a gente acabou tendo um bom pretexto, né, para eu pedir para terminar o pós-doc da Suíça em Brisbane, onde Dália nasceu. E a gente ficou lá por 2 meses, por 2 anos, até que houve um convite para voltar para Auckland para trabalhar na Universidade de Auckland. A sua esposa também é da área de história, de artes, ciências humanas. Não, minha é outra história complicada, assim, complexa. Ela é psicóloga, mas eventualmente descobriu uma paixão por cinema e começou a trabalhar como psicóloga e também nessa área cultural de cinema, né? E acabou fazendo um mestrado em cinema, um doutorado em cinema. Que Ela é realmente a história. A gente está conversando aqui, eu não sei nem exatamente como é que. Eu conheço o Maurício, imagino que talvez por sugestão dele, mas ela é realmente a história de sucesso aqui. Ela veio sem falar uma palavra, basicamente de inglês, e acabou fazendo mestrado, doutorado em inglês, e hoje trabalha para o Department of Internal Affairs como pesquisadora. Né? uau! Essa é uma história. Como chama Oi. mesmo a sua esposa? Aline Frey. Verdade. Aline, muito prazer, né? Eu acho que eu a vi na festa junina outro É dia. possível, é possível. Ela estava lá. Entendi. E, professor, uma coisa que a gente está falando bastante, né? Inclusive, o motivo da gente ter te chamado hoje para a nossa conversa é porque eu queria entender um pouquinho as diferenças, afinal de contas, você sendo uma pessoa tão viajada, né? Tão experiente em outros países, mas vindo do Brasil já com uma boa bagagem de conhecimento. Sim. Você também lecionava no Brasil? Sim, eu trabalhei como pesquisador, mas trabalhei também ensinando tanto em faculdades como em ONGs, né, em organizações não governamentais e em escolas também. Em ONGs? Quais? Também. Hum, Eu trabalhei por muito tempo numa ONG baiana chamada Cipó, Comunicação Interativa. Não sei se você conhece, Maia. Ela não. tem um projeto pedagógico bem interessante. Ela trabalha com uma abordagem chamada educomunicação. Educomunicação é basicamente uma ideia de que você tem que expandir conceitos de escrita e leitura para abarcar novos meios, novas mídias, né? Então tem uma confluência entre jornalismo e currículo escolar, basicamente, né? Então o que a gente fazia era implementar projetos midiáticos em escolas, rádios comunitárias, TVs, fanzines, jornais de escola, para com isso trabalhar os conteúdos curriculares, né? Como você amplia conceitos de escrita enfim, via as novas mídias, não tão novas, né? Rádio, televisão, mas também internet. É bem bacana.
Que projeto bonito! Mas é uma pena que, de certa forma, muitas dessas vias, digamos assim, que se trabalhou nessa ONG, então, talvez elas tenham se tornado banais ou até tão ultrapassadas, porque hoje em dia as pessoas só querem saber de vídeos curtos de TikTok, Snapchat, essas coisas assim que muitas vezes nem agregam tanto conteúdo, né? Ficar fazendo dancinha, coreografia, é triste de ver, na verdade, né? É uma nova geração, né? Difícil comparar assim uma geração com a outra. A gente tinha desafios, eles têm novos desafios. Quando você fala desses meios de mensagens curtas, eu concordo, né? Twitter, o TikTok, mas também, paradoxalmente, você tem a renascença aí de podcasts de longa duração, né? Isso é uma coisa nova, né? A volta, muita gente chama da volta da oralidade, né? Tem muitas coisas acontecendo no meio que não estavam previstas, né? Então tem surpreendentemente assim os fenômenos como o Joe Rogan da vida, né? Com podcast de 3, 4 horas, e tem uma juventude que está, né? Absolutamente consumindo esse produto também que, em tese, não satisfaz esse critério de comunicação de consumo rápido, né? Então, é um debate complexo, é um debate Uhum. complexo. Eu, assim, normalmente em educação a gente fala de tecno-apocalípticos de um lado e ciberentusiastas do outro, né? E no meio aí tem os que se chamam de tecnorrealistas. Eu sou um tecnorrealista, né? Então, Uhum. a gente tem esses novos meios, eles estão aí para ficar, e eu acho que a gente só tem que otimizar e fazer um uso produtivo e adequado desses meios, porque está no extremo entre os ciberentusiastas, são muitas vezes ingênuos, né? E os tecnoapocalípticos, que são muito no oposto aí, muito negativos. Enfim, tem algo, acho que a verdade se encontra aí no meio desses dois. E é isso, é só pensar, eu acho, assim, em termos de escrita, por exemplo, um conceito mais ampliado de escrita que inclua também é, é, comunicação não verbal, né? Comunicação visual, etc. e tal. É um debate longo, isso aí a gente poderia passar o resto do podcast só falando sobre conceitos de escrita e leitura novos. Uhum, com certeza. Mas como eu comecei a falar, e desculpe, e eu mesma me cortei, Sim. o que você diria em relação a comparando sistemas de ensino, tanto Brasil como Nova Zelândia, depois que você chegou aqui, teve Cheguei. essa realização, né? Porque uma coisa é você tá naquele momento lua de mel, Hum. cheguei, aí estou nos meus primeiros meses, mas você já tem agora uma experiência consolidada, né? E passou por É, pandemia, ensinar à distância, tudo mais, então é tudo diferente, né? é, ao mesmo tempo, Maia, eu concordo e agradeço aí você, palavras de elogio, né? Mas é isso, eu também só falo de um lugar de fala bem restrito às minhas experiências também, né? Então, eu venho de Salvador, então não consigo comparar o sistema educacional brasileiro como um todo, a não ser colocando minha lente bem restrita que tem a ver com as minhas experiências como professor de certas instituições em Salvador, nem é na Bahia inteira. A Bahia é um universo em si, né? O Brasil é outro universo em si. A Nova Zelândia parece um lugar mais homogêneo, porque é um lugar menor, né, com população menor, mas mesmo assim, se você compara Auckland com Gisborne, com Kaitaia, com Christchurch, são países bem diferentes também. Ilha Sul Então, e assim, Norte, né? Ilha Sul e Norte, exatamente. Mesmo a parte norte da Ilha Norte com a parte sul da Ilha Norte, etc. e tal. Tem populações diferentes, histórias diferentes, riquezas diferentes, culturas diferentes, enfim, migrações diferentes. Mas, enfim, eu não estou me esquivando da sua pergunta, né? Mas só para dizer que qualquer tentativa de comparação eu acho bem precária, porque mas o que eu diria, assim, por alto, eu acho assim, vindo da Bahia, e eu acho que isso vale para qualquer estado, para São Paulo, para qualquer outro estado, você tem no Brasil um sistema de educação muito desigual. É quase um clichê falar isso. O Brasil é um país de contrastes. Então, ao mesmo tempo, você tem numa mesma cidade, às vezes no mesmo bairro, uma escola de elite com um projeto pedagógico
extremamente afiado e alinhado com todas as teorias, né, pedagógicas e cognitivas de ponta. E você tem escolas, muitas normalmente públicas, infelizmente, com menos recursos, vivendo num estado mais precário, tentando seguir, né? Não estou dizendo que os professores não são extremamente, também são extremamente normalmente capacitados, mas vivendo o drama da falta de recursos, né? Então, assim, o que é diferente na Nova Zelândia é a equidade do sistema, né? Então, na Nova Zelândia, quem mora aqui sabe um pouco disso, né? O Estado, de algum jeito, chega em todos os lugares, né? Nas partes rurais ou nos bairros mais ricos de uma cidade como Auckland, o Estado está lá provendo os serviços, a água vai chegar, o saneamento vai chegar e a educação vai chegar. Então, as escolas, em geral, na Nova Zelândia, elas têm um padrão aí mínimo de qualidade de investimento financeiro que garante o básico, né? Não estou dizendo que não existam discrepâncias, existem. A gente pode entrar também nisso, né? Caetano Veloso não tem aquela frase de perto ninguém é normal, de perto nenhum país também é perfeito, né? Nova Zelândia é muitas vezes idealizada. Quem mora aqui sabe que o país está vivendo vários dramas políticos, educacionais, sociais. Mas eu acho que a grande diferença, assim, se eu tivesse que resumir mais, seria isso. E para um educador, assim, e eu falo assim também, não só como professor hoje em dia de universidade, eu fui professor também em escolas aqui, também falo como pai, né? Então, de alunas que estão indo para esse sistema público. É, é muito confortável e prazeroso você saber que você pode se valer de um sistema que é robusto, né? Que funciona normalmente, assim, e sem ter que pagar por isso necessariamente. Porque assim, você consegue um ensino de qualidade no Brasil, mas normalmente custa caro. E a gente sabe, né, vindo de São Paulo, como é o seu caso de Maurício, né? Mas é isso, eu não idealizo também assim o ensino daqui. A gente pode entrar também, se você quiser falar de temas mais controversos, assim, porque é o tema que a gente está discutindo, enfim. Uhum. É, É uma coisa, por exemplo, que eu acho interessante, acho estranho, ok, a Nova Zelândia tem algumas matérias, né, que são obrigatórias, que é o inglês, é matemática, e é isso. Do tipo, você não tem ciências, você não tem história, você não tem geografia, então, da professora da escola aqui do fundamental não saber aonde é o Brasil, hum, para mim me bateu um pouco assim, sabe? Do tipo, não sabe aham, nem que é a América do Sul. Isso me aham. chocou um pouco. Isso que eu tô em Hamilton, né? Não Ô, é? Maia, aí eu vou ter que te corrigir um pouco, porque, na verdade, a Nova Zelândia ela tem um currículo obrigatório Hum, que ele é composto de oito learning areas, né? hum, E essas oito learning areas são obrigatórias. Então, em tese, todas as escolas do ano 1 até o ano 13, elas têm que cobrir essas oito learning areas. E elas incluem matemática, incluem ciências, incluem learning languages, é, é, social sciences, que inclui geografia e história, e economia e ciências sociais, inclui também tecnologia, inclui mais o quê? São oito. Eu poderia, enfim, mas elas são obrigatórias. Então, assim, se isso não está acontecendo na sua escola em Hamilton, provavelmente o projeto pedagógico não está funcionando. Mas todas as escolas, desde o ano 1 até o ano 13, em teoria, elas têm que dar conta dos Achievement Objectives que estão no New Zealand Curriculum, publicado em 2007. hum, A diferença do Brasil e para outros lugares que eu fui, para ser bem sincero, é que eles têm um currículo aqui que eles chamam de não prescritivo, né? Non-prescriptive curriculum, que é um currículo que, apesar de você ter essas learning areas, o, como você vai ensinar essas learning areas aí depende de cada escola decidir. E aí você é um dos problemas, já falando em problemas. Você tem escolas que têm um projeto muito robusto,
de outras que dão mais preferência para uma learning area em detrimento de outras. Então, acho que é isso que deve estar acontecendo, porque assim, eu vejo Talvez que, por exemplo, os meus filhos, até o básico, né? Eles a tiveram só educação primária. inglês, matemática e de vez em quando uma coisa de ciência, tal, tal, mas geografia não, história muito pouco, assim, Pois para não é. dizer nada, né? Pois é, Maia, mas assim, se você, inclusive assim, eventualmente quando você publicar esse vídeo, você a gente poderia botar um link para o currículo se as pessoas quiserem ler. É um documento belíssimo, eu Uhum, acho. claro, É claro. relativamente pequeno o currículo, ele é intencionalmente sucinto, né? Ele é curto, porque ele basicamente ele descreve quais são as learning areas, que incluem ciências sociais, que é um termo umbrella term, né? Uhum, Para dar conta de geografias, história, etc. e tal. É, e, em tese, todas essas learning areas têm um status igualitário, né? Todas têm a mesma, mas concordo com você, concedo isso. Na prática, principalmente nas escolas primárias, as professoras e professores têm focado muito mais em literacy e numeracy há algum tempo, em detrimento é um grande debate. Na MESSE, eu trabalho formando futuros professores de secundário e também um pouco de primário. E tem um debate entre minhas colegas, minhas basicamente são colegas mesmo de trabalho, sobre isso, porque algumas ainda são da opinião forte, né, de que matemática e reading, né, e literacy são o componente fundamental do currículo. Ainda tem essa gente que defende essa ideia. Isso, na verdade, a gente pode entrar em história da educação, isso tem a ver com o legado da educação britânica que chega na Nova Zelândia no século XIX. E outra vertente aí que eles estão eternamente em combate, e a gente tem hoje em dia o que o pessoal chama de literacy wars, não sei se você ouviu falar, e não, maths wars nesse país está acontecendo. Depois a gente pode conversar sobre isso. não, pode Mas falar, são, professor. mas tem a ver um pouco sobre isso, né? Sobre como ensinar essas disciplinas, isso é parte da literacy wars, e o status diferenciado de algum jeito que elas ainda têm na escola primária, né? E assim, enquanto eu falo com você, eu estou aqui quase fechando o olho e relembrando as milhares de reuniões de departamento que eu tenho tido há 2 anos, porque a gente está reformulando o nosso currículo da MESSE, e uma das coisas mais difíceis foi para as minhas colegas que defendem as outras learning areas falar, não, a gente precisa de espaço igualitário para as outras learning areas no nosso programa da MESSE. E as outras professoras que defendem mais maths e literacy falam, mas não, nas escolas basicamente só se ensina literacy e maths. É isso Aí que eu tenho visto. mas aí o argumento do outro grupo é, se a gente continuar com esse enfoque, os futuros professores vão continuar esse legado de só ensinar literacy e maths, em detrimento, e aí não vão estar cumprindo com o que está previsto no currículo. Enfim, é um debate permanente. Assim, ousaria dizer, já tem algumas décadas, se não séculos acontecendo. Entendi. Mas eu tinha achado que, por exemplo, não se tinha história, porque inclusive saiu uma notícia recente de que seria adicionado história à grade curricular da Nova Zelândia. Então, o que aconteceu? Você está, eu acho que é uma, enfim, você está correto em dizer que não existia história, mas aí faltou acrescentar o da Nova Zelândia. Ah, Exato, porque se você abrir o currículo, a Learning Area de Social Sciences, ela é composta, Social Studies, aí a gente está entrando em termos técnicos. Social Studies é a Social Science que é ensinada do ano 1 ao ano 10, Maia. E Social Studies é um Frankenstein, né? Estudos sociais, né? Ele é uma matéria que combina várias disciplinas isoladas das ciências sociais. Foi basicamente um acordo de cavalheiros, literalmente. Historiadores, geógrafos, economistas se reuniram aqui na Nova Zelândia, foi na década de 50, falando: olha, a gente precisa um pouco de história, precisa de um pouco de ciência, de geografia. Chamaram isso de Social Studies, e é isso que se ensina na Nova Zelândia do ano 1 ao ano 10. Então, em tese, sua filha, o são três filho, meninos. 3 meninos, eles estariam estudando ciências sociais, social studies, que incluem componentes de história. Só que, como eu falei antes, o currículo neozelandês é non-prescriptive.
Então, ele não diz exatamente qual o conteúdo que você vai ensinar. E Ele como só diz que você tem que atingir esse achievement objective, que são grandes ideias. São, que a gente chama, de novo, tentando em termos técnicos, conceptual learning, né? Uma grande ideia conceitual. Se você vai ensinar essa grande ideia, por exemplo, uma grande ideia seria a colonização impactou populações no mundo inteiro. Essa é uma grande ideia. Você pode ensinar essa grande ideia trabalhando com história local, ou você pode ensinar a história global, ou europeia ou asiática. O professor que escolhe, baseado nos seus interesses próprios e nos interesses da comunidade da escola, em tese. Então, assim, em teoria, um aluno, isso é que era a bizarrice que o novo currículo está querendo corrigir. Em tese, isso não acontecia, mas em tese, um aluno poderia sair do ensino neozelandês do ano 13, né, no senior years, sem nunca ter estudado história neozelandesa, porque não estava prescrito no currículo. É claro que isso nunca acontecia. Acontecia mais frequentemente o que você está falando, era um ensino muito light, pouco detalhado, né? Mas agora o novo currículo de história, ele torna certos temas compulsórios, pela primeira vez, de ensino neozelandês. entendi. Essa é a diferença. Não sei se está clara a explicação. Uhum. Não, eu só fico preocupada em que isso realmente funcione, porque, como eu te disse, uma professora chegar para mim e falar aonde é o Brasil, para mim isso me chocou um pouco, a professora, entendeu? É. Olha, eu acho assim que se sua preocupação for essa, infelizmente, esse novo currículo ele não vai dar conta dessa nossa preocupação, Maia. Por quê? Porque mesmo agora com o ensino compulsório de história neozelandesa, a tendência vai ser assim focar muito mais em temas regionais de histórias, enfim, das regiões e fazer links com as populações migrantes mais representativas, digamos assim, da Nova Zelândia, que a gente sabe que não somos nós brasileiros, né? População chinesa, indiana, pacífica, europeia. Então, assim, vão ter muito links entre a história das regiões com os migrantes que vieram para essas regiões e, claro, os Maori também, que são os povos originários do país. Então, assim, eu fiz uma pesquisa, eu publiquei um artigo recentemente sobre o ensino de história que já estava acontecendo nas escolas antes do novo currículo. E, para minha tristeza, os professores que eu entrevistei foram mais de 100, disseram que já estavam ensinando história de várias regiões, exceto história latino-americana. Nenhum dos professores entrevistados. Então, esse novo currículo não vai melhorar nesse sentido, porque ele não prescreve nenhuma história latina, necessariamente, Maia. Entendi. É, Que pena. E ainda falando nessa diferença de grade curricular, né? sim, A gente sim. conversou bastante sobre o ensino fundamental e o médio, né? Agora, o superior, como ele é? Pelo menos o que eu noto é que as pessoas falam que aqui é muito se vira nos 30 assim. Os alunos me falam que é mais assim, autodidata, não tem tanto pegar na mãozinha como no Brasil. Mas eu falo assim, isso depende muito da faculdade, porque eu fiz USP e desculpa, mas era muito se vira nos 30 e muita matéria também. De novo, comparações são difíceis, Maia, mas eu acho que tem um quê de verdade no que você fala aí, no se vira um pouco. Eu lembro assim da minha experiência começou aqui como aluno de doutorado. Eu lembro que a piada que me foi contada é que o doutorado na Nova Zelândia, porque ele é diferente do Brasil, o doutorado aqui, ele é um doutorado da tese, né? Você faz uma tese ou artigos, né? Você não tem as matérias que você tem no Brasil, né? 2 anos. Então, a piada, quando eu cheguei, foi que você encontrava seu orientador, você apertava a mão do orientador e falava assim, te vejo em 4 anos, com a tese pronta. Uma piada, obviamente, assim, porque eu tive uma experiência incrível, orientadores super presentes, a maioria das pessoas com quem eu converso tem uma experiência parecida, mas O marido vai a- contestar essa. talvez o Maurício tenha outra experiência, obviamente tem outras, as experiências são muito diversas, né? Mas o que a Nova Zelândia trabalha, assim, um termo que é repetido em círculos educacionais o tempo inteiro é Trust-Based Model, né?
é um regime que trabalha com a confiança, né? Com trust based. Então, todo mundo trabalha com o pressuposto de que o outro está trabalhando, né? Então, é claro que tem accountability measures, o pessoal está lá, né, mapeando, você tem que dar seus reports, mas essencialmente as pessoas trabalham nesse trust-based model. Então, eu acho que isso que é uma diferença cultural muito grande. Não tem muita gente enchendo o seu saco necessariamente, porque todo mundo está assumindo que todo mundo, e isso eu particularmente adoro, né? Eu estou trabalhando para que o outro trabalhe, aquele pessoa está trabalhando para que eu trabalhe, e todo mundo está azeitando essa máquina do trabalho aqui para que fique funcional para todo mundo. Eu gosto. Agora, é, já que eu falei de doutorado, aproveito e é quase que uma mensagem de opinião pública, assim, que muita gente não sabe, né? Quando eu vim para cá e o pessoal, às vezes, a mensagem ainda não se espalhou, eu acho, como deveria. Uma das razões que eu escolhi a Nova Zelândia foi porque eu sabia que, mesmo sem a bolsa de doutorado, que eu acabei conseguindo, elas existem, né? Qualquer pessoa que vem de fora da Nova Zelândia, ela paga taxas domésticas para ser aluno de doutorado. Então, assim, o doutorado, ele, né, o nome, muitas vezes, ele assusta as pessoas, né? Porque, enfim, porque parece que vai ser mais caro porque você está fazendo o level 10, mas ele é um dos cursos mais baratos que você pode fazer aqui, porque você paga domestic fees, né? É uma coisa que eu volta e meia eu gosto de divulgar quando tenho fazendo conversas como essa. É, mas, enfim, você está falando, me pedindo minhas opiniões sobre diferenças e semelhanças. Uma das diferenças, eu acho que grande é essa, é baseado nesse trust-based model, então você que faça, ninguém vai estar muito puxando o seu pé, e isso às vezes é mal interpretado como desleixo, assim, da instituição. Eu já fui um crítico, hoje eu acho que eu entendo, talvez por conta de tantos anos aqui também, né, vivendo, e talvez, enfim, eu acho que não funciona para todo mundo esse modelo. Às vezes, eu acho que para quem for fazer um doutorado, por exemplo, assim, você tem que ter um acordo com o orientador e dizer o que é que funciona para você, se você prefere mais encontros sistemáticos e frequentes, ou você prefere se encontrar em 4 anos com a tese pronta. Enfim, é um acordo que você faz. Mas no ensino superior, voltando à sua pergunta, eu acho que eu só posso falar sobre a experiência na Messi, e a Messi tenta se diferenciar, assim, ou pelo menos se vender aí como uma instituição que cuida muito dos seus alunos. E assim, eu não consigo garantir que isso funcione em todos os programas, porque eu não faço parte de todos os programas, mas o curso do qual eu faço parte, esse é um pilar da formação de professores. Até porque tudo que a gente faz no nosso curso é de algum jeito para ensinar como professores devem ensinar. E um dos pilares da educação na Nova Zelândia esse trato com o aluno, né? Cuidar não só da parte cognitiva, acadêmica do aluno, mas do bem-estar mental daquele aluno, da formação identitária daquele aluno, da autoestima daquele aluno, de como lidar com problemas, né, da pós-escola, fora da escola e além da escola. Então, aqui se usa muito termo, eu estou usando muitos termos em inglês, eu peço desculpa, eu não estou querendo ser snob aqui não, mas Não. é muito dos termos eu aprendi em inglês, então eu não tenho uma tradução, é uma coisa ridícula, né? Mas assim, eles usam muito model, então você está modeling effective pedagogy, você está modeling uma maneira de ser professor, né? Você está sendo aquele espelho de uma prática que você deseja que aqueles alunos seus sejam, né? Então, uma das coisas que a gente faz muito mesmo é mostrar que tão importante quanto a parte acadêmica, né, para eles adquirirem aquele conteúdo ali das disciplinas que eles vão ensinar, é cuidar dos alunos. E a gente recebe muito, muito elogio, porque os alunos sabem que eles podem ligar para a gente, eles podem mandar e-mail qualquer hora, a gente normalmente responde quando a gente pode, mas, enfim, a resposta vai ser rápida. Enfim, tem esse canal aberto de comunicação com os alunos que é sincero. A Messi, ela também se diferencia, eu acho, aí, porque ela se autodeclarou uma Fertility-led University, né?
Te Tiriti é o Tratado de Waitangi, né, traduzido, né, Te Tiriti o Waitangi. Então, assim, a Messi está tentando embody, né, incorporar mesmo nas suas práticas, na pesquisa que a gente faz também, e também na maneira que a gente ensina, valores dessa parceria entre os Paquihas, entre os europeus, mais os Tangata Whenua, os maoris da terra. Então, alguns dos termos que a gente usa para embasar a nossa prática têm a ver com valores maori, que são muito bonitos, eu acho, como Whanongatanga, que é essa ideia de que todo mundo é uma família estendida, essa ideia de ACO, que é um aprendizado recíproco entre alunos e professores. A gente usa um termo que vai soar como um palavrão aí, mas é rangatira kite rangatira, que é essa ideia de que todo mundo é um chefe em si mesmo, né? É um cacique. Então, todo mundo vem para a mesa com mana, com poder ali, com conhecimentos prévios, não só o professor. Então, tem uma horizontalidade, para usar termos que a gente está mais, que a gente conhece mais. Então, tudo isso eu acho que gera para os alunos uma coisa assim, poxa, olha, quão acessíveis são esses professores, quão o quanto Whanangatanga tem aí nessa quanto cuidado, a gente fala muito de Haora, né? Haora é saúde física, social, mental para os maoris. E a gente leva isso muito a sério, Maia. Eu Uhum. posso atestar, com convicção de quem já está vivendo esse programa há 4 anos, que isso tudo é sincero. Então, assim, é, é, tem um lado do se vire, porque a Nova Zelândia tem essa atitude, né? Get over it, né? Quem mora aqui na Nova Zelândia ouve essa frase o tempo inteiro. Get over it, right? Se vire. Ao mesmo tempo, tem isso, tem um trato quase que para mim, assim, é quase, a gente brinca, em português, acho que a gente tem expressão de dar mastigadinho, né? Aqui eles falam de spoon feed. Então, aqui tudo é muito spoon-fed. Eu não tive isso na Bahia. Eu não tive isso na Federal da Bahia. O que meus alunos têm aqui, sabe? O quanto se abre portas para os alunos, o quanto se cuida da saúde mental, o quão flexível o calendário é para acomodar problemas que eles podem estar tendo em casa, etc. E tal. Tem muita flexibilidade. Eu acho assim também, Maia, tudo mudou com o Covid, né? Então, o sistema educacional teve que se adaptar a uma realidade nova. Eu acho que se goste ou não de Jacinda, eu particularmente gosto, mas eu acho que todo mundo aprendeu a respeitar aquele slogan que veio, né? Be kind to yourself, be kind to your neighbor. Eu acho que isso todo mundo entendeu que tinha que ser assim. Então, o sistema educacional tentou também ser kind com os alunos. E, para ser sincero, com o quadro de professores também, né? Porque a gente teve que trabalhar muito mais online, etc. Teve uma sobrecarga aí de trabalho não antecipado no sistema para todo mundo, né? Mas eu estou falando de educação hoje, isso dobrou o trabalho de muita gente. Que tem gente que acha que trabalho online é mais fácil, mas é uma ilusão, porque, enfim, trabalhando de casa você não diferencia o mundo familiar do mundo do trabalho, acaba sendo um trabalho bem neurótico, né? Porque você fica numa pressão de estar respondendo aquela e-mails e demandas de alunos 24 horas praticamente, né? Fica ouvindo os beepszinhos de celular. Mas, enfim, longa resposta, Maia, para falar que, assim, eu acho que tem um pouco de verdade nisso de que é um pouco cada um por si, mas a minha experiência na Messi me diz o contrário, sabe? E talvez isso tenha a ver, principalmente com o fato de que a Messi se declarou uma universidade que segue o Tratado de Waitangi, então ela está tentando incorporar o melhor do mundo ocidental com o melhor do mundo indígena. E o melhor do mundo indígena tem muito a ver com essa coisa coletiva, assim. Então tá todo mundo, né? Eu não posso mostrar aqui, eu tentei, mas o logo da nossa Messi é uma grande waka, com todos os alunos dentro dessa waka, e a gente começa o curso e termina junto nesse mesmo barco. Uhum. Professor, e já que você mencionou o Tratado de Waitangi no Tetirite, eu tenho uma curiosidade muito grande, né? Porque eu estudei um pouquinho também para poder conversar, não só contigo, mas porque eu quero também, eu quero imergir na cultura como um todo, né? Eu não sou só uma brasileira que foi jogada no meio da Nova Zelândia, né? Eu quero fazer parte, né? Como eles falam.
E uma coisa que eu achei interessante, por exemplo, né, que o tratado foi feito às pressas, né, não foi Hum, elaborado com cuidado, e aí na hora que aham, traduziram saíram coisas erradas, né, que talvez para o Maori aquilo não soaria certinho. Então, a forma que eles queriam que soasse, sei lá, era de que a pessoa, os maoris teriam a proteção, né, contra outros que viriam tentar invadir a Nova Zelândia, mas em troca eles teriam que sempre vender as terras e etc. através da coroa, né? isso. Basicamente, em poucas palavras, o tratado seria esse. Mas na hora que foi traduzido, o que que acabou virando então? Pois é, isso é um debate histórico sobre a tradução tendo sido mal traduzida intencionalmente ou fruto dessa correria que você menciona. Mas eu não sou historiador do século XIX da Nova Zelândia, né? Mas o que eu entendo assim que o tratado tem alguns artigos, né? Ele é bem curto, né? É bem simples de entender, mas tem duas traduções, a inglês e a Imperial Maori. E tem dois termos que são básicos, pelo que eu entendo, nessa tradução aí que os maoris dizem que foi mal traduzido, senão eles nunca teriam assinado, né? Um é o termo Tinoranga Tiratanga e o outro é o termo Kawanatanga. Em linhas gerais, pelo que eu entendo, é o seguinte: Kawanatanga é um termo que foi criado, ele não existia na língua maori, né? Que é um termo que foi traduzido como é, é, governança ou governorship, né? Então, os maoris, quando eles assinaram, eles achavam que eles estavam dando somente o, o, o direito da rainha, né, que era a Vitória, né, de governar seus súditos ingleses na Nova Zelândia. Só que na tradução inglesa está soberania, como se a rainha tivesse soberania sobre as terras. Soberania em Maori é Tinoranga Tiratanga. Eles nunca, segundo os maoris, teriam assinado dado Tinoranga Tiratanga, que seria o direito máximo dos chefes, né, dos rangatira, por isso Tinoranga Tiratanga, para a rainha. Enfim, eles achavam que eles só estavam dando Kawanatanga para ela, que é a habilidade de governar os seus súditos, para basicamente tomar conta de um grupo que estava criando bagunça lá na atual Russell, né? Coroaeka, eu acho que chamava na época. E o outro termo era esse, né? Na tradução deles tinha dizendo que eles tinham Tinoranga Tiratanga sobre as terras deles, e no inglês diz que eles têm ownership, alguma coisa assim, que não, que não é o mesmo termo como eles entendiam na língua deles. E esse é o debate que eles têm até hoje, né? E acho que o Maurício está mais equipado do que eu para debater sobre essas coisas legais, mas desde a década de 60 você tem um tribunal de Waitangi basicamente interpretando se a coroa infringiu aí o tratado, né? Essa parceria que deveria reconhecer para os maores a soberania deles sobre os territórios deles, né? Não somente e a governança aí dos ingleses sobre os seus súditos, não sobre as terras maori. Eu acho fascinante, porque todo país, como historiador, né, eu não sou historiador da Nova Zelândia, mas como historiador em geral, todo país tem um mito de fundação, né? O Brasil foi esse encontro das três raças, os Estados Unidos é essa ideia de independência, enfim, todo país tem um mito fundador nacional, né? Como dizia Marilena Chauí lá da USP. Mas a Nova Zelândia é o único país que eu conheço que tem uma fundação que começa com erro linguístico. Eu nunca vi outro país no mundo que começa com loss in translation, com problema de línguas, né? De tradução. Eu brinco com meus colegas de trabalho assim que isso por si deveria tornar o ensino de línguas a coisa mais importante na Nova Zelândia, né? Para eles nunca mais viverem um problema como esse. Mas infelizmente o ensino de línguas não é não é a prioridade nesse país. Mas, enfim, é isso. Teve uma tradução que ninguém sabe até hoje se foi deliberada, se foi intencional ou se foi fruto de limitações, né? Porque as pessoas que traduziam não eram fluentes na língua, né?
ingleses e ou fruto dessa pressão do tempo, que eles precisavam ter a assinatura de um mínimo de rangatiras, de chefes que estavam lá em cima, que já estavam meio de chateados de tanta espera. Então, foi essa combinação de fatores que gera esse começo que é atrapalhado e essencialmente baseado num erro de tradução, né? Eu não conheço outro país que começa assim. Aliás, uma coisa que eu queria mencionar, né? Recentemente eu soube que vai ter uma cerimônia oficial do governo que eles Ah, estão entregando a tradução do Tetirite em diversos idiomas, e vai acontecer inclusive no olha, Maia, eu não português. sabia disso. Então, Olha, bonito, me avisa, eu não sabia disso. depois eu te mando o link, professor, mas Que eu vou legal, que participar. legal. Que legal. Hoje eu estava conversando, por conta dessa coisa da Messi, de a gente ser Tetiri-led, a gente está tendo muito workshops com colegas Maori Senior, né? Colegas, e está sendo muito legal, porque ninguém, né? Eu sou um Tangata Tiriti, como você, vindo de fora, estrangeiro, mas tem ingleses, enfim, gente de todos os lugares, e os paquiaus europeus. E o que está sendo bacana é que hoje, um dos aprendizados que eu tive com esse Maori, né, colega de trabalho bem experiente, ele falou assim: o tratado é, antes de tudo, um framework, um quadro de referência para garantir a inclusão de todo mundo nesse país, inclusive os estrangeiros. Então, é por isso que, assim, volta e meia tem uma coisa assim, poxa, né, um país só bicultural, porque se fala muito de biculturalidade, né, biculture. Mas que ele falou, não, assim, a gente tem que reconhecer as bicultural foundations, né, os pilares biculturais e que garantiram os desenvolvimentos multiculturais que a gente tem, né? Então, é o tratado que de algum jeito cria as bases para essa sociedade multicultural que inclui, entre outras tantas pessoas, nós, brasileiros, que estão chegando nessas wacas, né, nessas levas migratórias mais recentes. Uhum. Professor, você acha que essa forma do destino, vai, com que a história foi acontecendo na Nova Zelândia, Ah, diferença com o do Brasil, por exemplo, é, isso foi o fato gritante para que, por exemplo, uma Nova Zelândia conseguisse ser desenvolvida ou menos explorada, vai, do que um Brasil? pô, já aí você abriu uma É uma Uma hipótese casa de gigantesca. uma casa de marimbondo, como a gente diz na Bahia, Maia. É difícil resumir, Maia, porque sempre tem essa isso que você está falando, os historiadores chamam de hipótese contrafactual. O que é uma hipótese contrafactual? É uma coisa, o se na história. E se tivesse sido diferente, né? Não é história, é um jogo especulativo, né? De o contrafactual, né? É, Eu acho assim, Maia, a gente no Brasil, volta e meia, eu acho que especula contrafactualmente de uma forma bem ingênua, assim. E se os ingleses tivessem chegado, não, tem sempre isso. E se os holandeses tivessem ficado em Os Pernambuco, lembra? espanhóis. Pois é, eu acho isso um erro, porque normalmente quando as pessoas falam, teve a Nova Zelândia, teve a Austrália, as pessoas esquecem da Nigéria, da Jamaica, dos outros países que foram colonizados pelos ingleses e que estão em situações bem diferentes e bem parecidas com a do Brasil, né? Então, eu acho que mais do que pensar qual foi o colonizador, acho que a gente tem que pensar os períodos que essa colonização aconteceu, né? Então, os ingleses que chegaram na Nova Zelândia no século XIX eram ingleses bem diferentes dos ingleses que chegaram na Jamaica no século XVI, sabe? Isso fez toda a diferença. Então, pelo que eu entendo, assim, de novo, correndo o risco de falar besteira, porque eu não sou historiador do Império Inglês, mas os ingleses que chegaram na Nova Zelândia no século XIX, eles de algum jeito queriam mostrar para o resto do mundo, e principalmente para os franceses, porque a competição era com os franceses, que eles eram bons colonizadores, sabe? Que Hum. eles poderiam. Isso já eram os ingleses que já tinham passado, de novo, enfatizo, pela Nigéria, pela Jamaica, já tinham feito muito estrago no mundo inteiro, mas eles queriam mostrar que no Pacífico eles poderiam ser agora iluminados, garantir direitos humanos, que era uma agenda nova do século XIX, direitos trabalhistas, etc. e tal. Então, eu acho que a sorte, de algum jeito, da Nova Zelândia foi mais isso, foi mais temporal do que
com os ingleses, né? Outra coisa que foi o diferencial foi a habilidade maori de peitar os ingleses. Então, os maoris, eles sempre foram grupos muito hábeis, né? Eles sempre foram grupos que aprenderam coisas muito rápido, aprenderam a usar armas de fogo muito rápido, a cavalaria muito rápido, e eles peitaram os ingleses pé, em pé de igualdade. Dizem, né? Isso é uma coisa que eu já vi historiadores falarem, que a primeira guerra que aconteceu na Nova Zelândia foi no norte, né? Foi dos ingleses contra as populações que assinaram o Tratado de Waitangi, que depois falaram, ó, deu ruim, a gente não quer mais vocês aqui. Aí deu a guerra lá em cima, né, no norte. Os maores criaram as primeiras trincheiras, a tecnologia de guerra de trincheira, que supostamente os ingleses aprenderam e usaram na Primeira Guerra Mundial. Tem essa especulação. Então, só para falar de quão geniais os maores eram como guerreiros também. Então, acho que isso foi a diferença. Só para responder, sempre as respostas são longas, Maia, mas tem a ver com quando os ingleses chegaram aqui, mais do que terem sido ingleses ou não, chegaram já querendo mostrar que eles poderiam ser bons colonizadores, e também o mérito maori de peitar os ingleses. Fantástico. Aliás, uma coisa que sempre me deixa encucada, né? O fato de que a gente vê naqueles monumentos, etc., da Primeira Guerra Mundial, né? Tem muito nome Maori das pessoas que são Ah, é, o homenageadas. batalhão Maori. Então, e aí eu fico pensando assim, poxa, os Maoris já se revoltaram, já queriam que os ingleses fossem embora, etc. E mesmo assim, eles vestiram a farda e foram lutar em nome da Inglaterra, sabe? Pois Isso para é, mim não entra na cabeça. Como isso? essa é outra, a No gente momento teria que que ter teve esse outro, turning point, assim, a gente teria que ter outra sessão só para falar sobre isso, Maia. Mas a gente fala de Maori, mas os Maori é um- é, são vários Maori, né? várias Enfim, Fanals, várias Iwis, vários tudo, né? exatamente. Então, mesmo no século XIX, quando você teve as primeiras guerras entre Maori e ingleses, você teve Maori apoiando ingleses porque eles tinham interesse em, em aniquilar seus inimigos históricos. Então, por que não usar os ingleses para atingir esse fim? Mas no caso da Primeira Guerra, isso é um tema fascinante. Assim. De novo, não sou especialista, mas alguns intelectuais maoris da época, assim, e tem um famoso que eu vou correr o risco de pronunciar o nome dele errado, mas Apinamanata, ele foi um genial, um educador, político. Ele foi uma das pessoas que mais advogou, né, para a ida dos maoris para a guerra. Por quê? Porque ele era da tese de que somente quando os maoris fossem lutar de pé de igualdade com os soldados ingleses é que eles iam mostrar que eles eram tão bons e tão dignos é, quanto seus pares europeus, né? E foi de algum jeito a ida foi para isso, foi para mostrar que eles não deviam nada a ninguém, de algum jeito, sabe? E voltaram aí dizendo, olha, a gente foi para lá, lutamos de pé de igualdade lá, fomos brothers in arms, né? Fomos irmãos de batalha, temos que ser aqui também. Então foi quase um argumento para dizer, quando voltar tudo vai mudar. Então fez parte quase do movimento de direitos civis Maori também. Entendi. E uma última pergunta, professor. Eu imagino também que, por exemplo, a Nova Zelândia, do que eu vejo, é um dos únicos países em que os nativos têm tanto poder de fala. Por mais que se falem que aqui eles não têm, sei lá, reconhecimento ou que foram desvalorizados, etc., mas eu não vejo em outro país, ou desconheço algum que tenha sido colonizado e que ainda tenha tanto da cultura, que seja considerado inclusive bilíngue nesse sentido, assim, Hum. ok, talvez África você tem alguns que, sei lá, a Ah, pessoa até inclusive tirou o idioma do país que tentou dominar, tal, tal, mas de que isso. tenha uma igualdade. Eu acho que a Nova Zelândia é um dos únicos, não é? Porque mesmo a Austrália não é no mesmo nível. A Austrália Não, aniquilou. isso é outra coisa que a gente não comentou, né? A comparação com a Austrália, que é diferente. Tem a ver com como os aborígenes resistiram aí aos ingleses que chegaram lá também.
Mas eu acho que você tá certo, né? Eles têm. É engraçado, assim, porque também tudo varia de perspectiva, Maia. Eu, assim, eu tenho observado isso com meus alunos, com meus professores, meus colegas de trabalho na Messi, é, e é muito curioso, porque meus colegas europeus eles estão um pouco assim em pânico, porque eles estão olhando, poxa, esse movimento maori só cresce, os maoris estão ficando empoderados. Tem essa percepção, né? E os meus colegas maoris olham quase com tédio, falando, a gente ainda nem começou, né? A gente tem tanto o que fazer, sabe? Então é interessante observar isso. Então eu sinto que para os maoris, assim, eles não estão nada satisfeitos, em geral. Eles acham que, assim, o que eles tinham antes, em termos de soberania, de poder, de decisão, de decidir seus futuros, enfim, eles acham que a gente tem hoje migalha de algum jeito, sabe, Maia? Para a gente que vem de lugares de história bem trágica, de holocaustos coloniais como o Brasil, a gente vê isso tudo com muito deslumbre, né? A gente acha muito perfeito, né? Mas eu acho que depende da perspectiva aí também, sabe? Eu vejo muitos maoris muito críticos, assim, acham que os espaços de poder são sempre muito. Eles usam muito o termo tokenistic, né? São muito simbólicos, mas de fato as estruturas de poder todas, de renda, de riqueza, de decisões, ainda estão na mão de europeus. Eu vejo esse argumento sendo feito o tempo inteiro. Uhum. E professor, agora sim, a última pergunta. Conseguiu pensar numa música brasileira e para quem você vai dedicar? Olha, quando você me fez a pergunta, na mesma hora eu lembrei de minha filha Dália, porque a gente ouve muito Spotify, né? A gente fica ouvindo música o tempo inteiro e ela ama música brasileira, ela adora, ela é aficionada. E por incrível que pareça, ela está numa fase, assim, a fase é já há algum tempo de Anitta. Ela adora Anitta. Ela adora Anitta. Então, alguma música de Anitta, eu acho que recentemente a gente estava ouvindo Combate. Ela adora combate, dança e se diverte. Toda vez que a Anitta fala de bumbum, ela dá risada. Então, eu vou dedicar aí a Anitta. Eu sei que não é uma música que vai agradar talvez tantos pais e mães aí, mas é o que minha filha está ouvindo. E tudo que faz ela se conectar com a cultura brasileira, eu apoio. Então, é Ok. Anitta, Combate, Para sua filha? a minha filha. Perfeito. Para mim também, eu gosto. Ah, ok. A gente dança junto. Professor, se alguém quiser entrar em contato contigo, como faz? É, e-mail, Genaro Oliveira Messi, você me encontra no Googlando, se você quiser. E de repente, Maia, eu te dou um e-mail e você bota no canal. Com certeza, eu vou pôr aqui Mas embaixo. perfeito, maravilha. Ótimo, vou adorar. Se alguém tiver interessado em educação, pode me mandar um e-mail e a gente conversa. Ok, Tá bom? Eu só tenho que ir embora porque eu tenho uma conversa sobre educação com outro colega daqui a pouco. ótimo. Professor, Senão eu muitíssimo ficaria aqui obrigada. conversando. Não, eu que agradeço, Maia. Obrigado e continuo o trabalho aí de colocar pessoas em conversa, né, dessa comunidade brasileira. Agradeço a você. Boa noite, então. Até, professor. Boa noite. Manda um abraço para Maurício. Então, gente, esse foi o professor Genaro Oliveira. A gente segue com a música da Anitta, como ele pediu ali. Se você estiver assistindo o vídeo, lógico que não, porque senão a gente toma um bloco, mas no áudio, com certeza. E se você também tiver alguma experiência de vida, algum projeto que você quer compartilhar com a gente, por favor, entre em contato. Quero Brasil, Brasil com Z, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e à gringa, aonde quer que ela esteja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer a FBFM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Quero Brasil, assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Quero Brasil Bossa Antigua. E a todos vocês, meus queridos ouvintes e espectadores, um grande abraço. Kia kaha e kakiteano! Aqui, Teano.